Olá, pessoal. Bem-vindos ao primeiro episódio do Cotton Talks, podcast 100% dedicado ao mercado brasileiro de algodão. Eu sou o Bernardo Souza Lima e hoje temos a honra de receber Miguel Fols, sócio-diretor da Omnicotton e atual presidente da ANEA, Associação Nacional dos Exportadores de Algodão. Nesse bate-papo, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Miguel e conversar sobre os desafios, conquistas e o futuro do algodão brasileiro no cenário internacional. Seja muito bem-vindo, Miguel. Obrigado, Bernardo. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder estar aqui com você falando um pouquinho de algodão, do que foram esses anos. Então, estou às ordens. Que ótimo, e nós que agradecemos e ficamos muito orgulhosos aqui de poder estar iniciando esse primeiro bate-papo com você. E para explicar aí para os nossos ouvintes, a ideia da criação desse podcast é ter um ambiente de bate-papo com os protagonistas que estão contribuindo aí para a transformação da cadeia produtiva do algodão no Brasil, um momento aí de conexão e comunicação para troca de ideias sobre algodão e conhecimento sobre os profissionais e entidade que formam esse nosso mercado, né? E o Cotton Talks, que é uma iniciativa da Souza Lima Cotton, sua melhor opção aí para comercialização de algodão em pluma no Brasil, e a Cotton Trade, que é a plataforma exclusiva da Souza Lima para negociação e acompanhamento da execução de contratos de compra e venda de algodão. E para você que ainda não conhece muito bem sobre a nossa empresa ou não nos segue, nos acompanhe aí nas nossas redes sociais, no Instagram Souza Lima Cotton e no LinkedIn Souza Lima Cotton aí com a mesma grafia também. E aqui nós vamos começar o Cotton Talks com o pé direito, convidado em um momento muito especial. O Miguel aí como presidente da ANEA conseguiu o marco aí de colocar o Brasil como o maior exportador de algodão, batendo recorde aí, inclusive nessa safra que se encerra. E pelo momento aqui da gente estar na véspera do evento da ANEA, que comemora aí os 25 anos da entidade e a reta final aí da gestão do Miguel frente à associação. Então, já esquentei aqui, vamos começar aí, Miguel? Bora, vamos embora. Vamos lá. Miguel, então, antes da gente falar desse trabalho aí da ANEA, voltando um pouco aí no seu histórico, né, até antes da Omnicotton, conta para a gente aí como que você foi parar no algodão, como que começou a sua carreira. Conta aí para a gente um pouquinho da sua história, por favor. Tá bom, vou tentar ser breve, porque a história é longa, mas eu comecei no algodão por causa do meu pai, né? Meu pai veio da Espanha em 1950, nós somos da família Esteve, então ele veio a convite do irmão dele, e ele foi diretor da Esteve até o ano de 73, quando ele faleceu. Então eu me lembro se não me engano, no ano de 1967, eu tinha 10 anos, e o algodão, na época, se plantava no Paraná, em São Paulo, e meu pai fazia uma viagem pelas usinas nessa época e me levar junto. Então, enquanto ele trabalhava e tudo mais, eu brincava, ficava pulando nas tulhas de algodão, porque naquela época você recebia o algodão em caroço, era jogado nas tulhas antes do beneficiamento. Então, eu ficava pulando ali no algodão em caroço. Eu tinha 10 anos nessa época, mas depois, quando ele faleceu em 73, os tios mandaram a gente trabalhar, tanto eu como meu irmão, o Raimon, e nós começamos naquela época, na Esteve mesmo, a trabalhar em áreas diferentes, e aí eu comecei minha carreira. Posteriormente, eu saí, fui trabalhar em outra empresa, mas acabei voltando e morei 9 anos no México, também com o grupo ICOM, a grupo ISA. Fiquei lá 9 anos, voltei, fiquei mais 9 anos no Brasil. E no ano 2002, o meu irmão, o Raimon, que ocupava o cargo de CEO de algodão em Dallas, deixou a empresa e formou e criou a Omnicotton. Em 2009, nós criamos a Omnicotton no Brasil. Em 2012, a gente criou a Omnicotton na Austrália. Então, a gente tem desenvolvido a empresa tem crescido, estamos
trabalhando muito bem, muito focados no algodão, a gente não faz nenhuma outra commodity. Eu costumo dizer que nós somos um tipo uma boutique, porque a gente não faz grandes volumes, grandes negócios, mas o que a gente faz, procura fazer bem feito, tanto na parte comercial como na execução, para diminuir o maior risco, os riscos e diminuir o maior número de problemas que podem acontecer. Então, a empresa teve sucesso, hoje nós já estamos num processo de sucessão implementado, passando para a nova geração toda a parte de comercialização e gerenciamento. E eu, no fim desse ano, eu encerro meu ciclo como executivo da Omnicotton. Eu vou fazer parte do conselho daí para frente, mas aí já num, num, num volume de horas de trabalho um pouco menor. Então, nós estamos passando a empresa para a nova geração, para que ela tenha continuidade, para que ela tenha um futuro grande pela frente. E eu acho que essa é uma fórmula que deu certo e a gente está muito satisfeito com isso. E é interessante no seu relato aí a gente vê dois momentos, né, de transição e de sucessão assim familiar e empresarial que você viu aí o seu pai no algodão e cresceu, né, dentro desse cenário aí familiar e desse trabalho, a empresa aí com seu irmão e agora já num outro momento, né, Miguel, de passar o bastão e fazer essa transição aí para a próxima geração. E é o que a gente fala, quem entra no algodão aí depois é difícil de sair, né? É muito cativante aí, viciante. A gente tem o seu exemplo nosso aqui também da Souza Lima. Bem parecido. E assim, só para você falou aí um pouco do trabalho da Omnicotton, né, que é focado 100% aí no algodão em pluma, como a commodity aí de trabalho assim único e especial. Vocês têm aí o escritório Austrália, Estados Unidos, Brasil, vendendo aí interno para a Ásia, só para você complementar e explicar um pouquinho hoje como é que tá sendo essa dinâmica aí dos negócios, do mercado. Então, a gente tem escritório nesses 3 países e são as nossas principais origens, mas a gente trabalha com algodão de outras origens, como Argentina, África do Sul, Turquia, Espanha, México, que são negócios mais pontuais que aparecem, porque o que acontece no algodão é que os consumidores são sempre os mesmos, eles estão basicamente na Ásia. A gente abriu o Egito recentemente, também a Turquia, que parte está na Ásia, parte está na Europa, mas enfim, esses são os países que consomem e você tem indústrias que consomem diferentes tipos de algodão em diferentes momentos. Então, como as safras elas acontecem em certos momentos, então nós conseguimos entregar para os nossos clientes algodão durante o ano inteiro. O Brasil, com o aumento da safra, já consegue embarcar grandes volumes durante os 12 meses, mas os Estados Unidos não é assim, a Austrália também não. Então, a gente está prestando um serviço de atender os nossos clientes, fornecendo opções de diversas origens de algodão durante o ano todo. Então, isso tem no algodão é um negócio muito importante o conhecimento das pessoas, tanto quando você compra algodão, você tem que conhecer o produtor, quando você vende, você tem que conhecer a fiação, porque você quer trabalhar com pessoas que honram os contratos, que não vão te trazer um problema de performance. Então, a gente procura mais ou menos ter uma base de produtores recorrentes de quem a gente compra e uma base de clientes de fiações no mundo para quem a gente vende também. Então, tem funcionado bem até aqui. Tá certo, muito bem. E é muito a questão da confiança e reputação realmente dos clientes que vão sendo construídas aí ao longo dos anos e das safras, né? Exato. Miguel, e agora já indo um pouquinho aqui para a sua trajetória na ANEA, se não me engano, você ficou acho que 4 anos, né, à frente aí da entidade. E conta para a gente um pouco aí como que foi o trabalho durante esse período. Bom, na verdade, eu não era a pessoa mais animada para assumir essa posição, mas É, o próprio Raimon insistiu, os amigos do mercado insistiram e eu acabei aceitando.
Eu tomei posse no meio da pandemia, né? Porque era uma época que estava tudo fechado, não tinha, você não podia fazer nem eventos nem nada, então foi meio de um jantar informal. Falou, agora a partir tivemos a eleição, etc. Mas a coisa foi assim, a posse foi nesse momento, né? E o que foi interessante é que nesse momento, nós estamos falando do ano de 2021, tinha sido acabado de se criar o Cotton Brasil, e a partir daí, o Cotton Brasil, com escritório na Indonésia, onde o Marcelo Duarte é o diretor que fica lá, e com a criação das missões, tanto compradores e vendedores, e uma série de questões que começaram a surgir, o trabalho de uma hora para outra foi aumentando, 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 de uma forma inesperada. Então, eu brinco com os meus colegas antecessores, falo, olha, isso aqui não foi isso que vocês me falaram que era para fazer, eu estou tendo que trabalhar muito nisso aqui. Eles esperaram você assumir aí, aceitar o desafio para depois te contar do Cotton Brasil, né? Exatamente. Então, porque o Código do Brasil tinha começado, não? E É, mesmo durante a pandemia, as missões que a gente fazia com os clientes na Ásia eram todos online, eram por sim, videoconferência. Mas, graças a Deus, a coisa foi pegando jeito, foi pegando forma. O Brasil precisou dessas missões para promover o algodão lá fora, num mercado muito concorrido, com concorrentes muito fortes, como os Estados Unidos e a Austrália. Então, era necessário você fazer algo mais, falar da qualidade, falar do que estava sendo feito aqui. Missão Compradores, que a gente traz as fiações para cá, para as fazendas, para os laboratórios, e eles veem como a gente trabalha aqui no Brasil. Então, é um trabalho muito bom, eu fico muito satisfeito de ter participado esses anos e ter ajudado, de alguma forma, minimamente nessa promoção do algodão brasileiro, né? Então, mas graças a Deus, eu tive alguém para me ajudar na Omnicotton, porque senão não ia ter condição. A maior restrição é o tempo que toma você poder, principalmente, participar nessas viagens, né? tinha até uma dessas perguntas aqui na sequência, que é sobre o desafio, né, de conciliar o trabalho é, nas duas frentes aí, entre uma entidade, né, que você acaba tendo que sacrificar um pouco seu negócio particular, mas tendo a casa bem organizada, é difícil, mas dá para levar aí, né, Miguel? Dá para levar, mas graças a Deus eu tenho o Mário que me ajuda muito. Ele, na verdade, hoje já é o trader de lá, e toda uma equipe na Omnicotton que segura as pontas. Eles trabalham da mesma forma há vários anos, então a coisa funciona muito bem. Se não fosse isso, não fosse possível, tanto na área financeira, na execução. É uma equipe enxuta, mas muito profissional, muito focada no negócio também, porque se não fosse isso, eu não teria o tempo para me dedicar à Exato, para NEA, né? dedicar, Então, entregar, é, né? Bem aí. seria muito complicado. Miguel, e você citou aí desse início, né, da sua jornada na ANEA, que foi em 21, e eu lembro que eu participei desse jantar aí, foi uma coincidência que eu estava em São Paulo na semana, e o Marco Antônio até chamou, foi, se não me engano, num clube português ali com um restaurante, na Luiz Antônio, então eu participei dessa sua Olha entrada, só. e agora você vai encerrar o ciclo aí com o evento agora aí da ANEA, numa data muito especial, né, de celebração dos 25 anos. Conta um pouco para nós aí da expectativa e da organização aí desse super evento que está para ocorrer. Então, esse evento, ele é um evento um pouco diferente dos anteriores, por causa da data, né? Então, em função disso, a gente escolheu que fosse aqui na cidade de São Paulo, que é onde a ANEA foi criada. Que estamos procurando fazer um evento de alto nível, convidando todas as pessoas, os amigos, os participantes do mercado. Infelizmente, a gente teve uma limitação, em relação ao número de pessoas. O evento é um pouco menor que as edições anteriores, em função do local onde o evento acontece, que é no Hotel Rosewood, aqui em São Paulo.
mas eu acho que todos os setores estão representados. As tradings associadas da NEA, procuramos convidar produtores, corretores, a indústria têxtil, pessoas do governo, do MAPA e da PEX que nos apoiam, transportadoras, prestadores de serviço. Então, não com a quantidade de pessoas que acontece em outras edições, mas que todos estivessem representados. Vai ser uma data muito importante, 25 anos, nós vamos ter todos os ex-presidentes lá, o que é uma Que coisa ótimo. muito bacana, você poder... Eu sou o sexto, né? Então Ah, fomos 6 até agora, cada um ficou 4 anos, e vão estar todos presentes. Isso é uma questão muito bacana. O evento vai ser um evento de gala, como você sabe, mas ele vai ser simples, né? A gente não quer fazer uma coisa assim com grandes realizações, grandes discursos, essas coisas. É uma coisa simples, mas a oportunidade de reunir todos os amigos em 2 dias muito agradáveis que começam segunda-feira, né? Entre segunda e sim. terça-feira acontece o evento. O evento aí da NEA, ele se tornou nos últimos anos aí o principal evento, né, da cadeia do algodão no Brasil e numa proporção muito grande, né, acompanhando aí o crescimento da produção, das exportações. Então, tenho certeza que, assim como nas outras edições, vai ser muito bem organizado aí e um sucesso para celebrar esse marco especial, tanto do aniversário da entidade, como do recorde aí que o Brasil está para bater, né, de exportação. E o Miguel, durante esses. Não, vamos lá, ia complementar? Não, eu só ia dizer em relação ao recorde, que se você atribuiu a mim esse recorde, eu quero dizer que os grandes responsáveis pelo recorde de produção e exportação são os produtores, né? Sim, Sem sim. eles, a gente não faria nada. O Brasil tem feito um trabalho exemplar a partir do campo, com investimentos, com um desenvolvimento super importante, e graças a Deus, da porteira para fora, todos nós tivemos com que trabalhar, né? Então, os recordes foram uma consequência do trabalho que tem sido feito nos últimos 20 anos pelos produtores, né? Eu concordo aí, na verdade um trabalho de toda a cadeia, né, partindo aí dos produtores realmente, e um trabalho consistente de continuidade, né, que foi sendo construído aí com anos e décadas já de trabalho, então é resultado do sucesso dessa história, né? E, Miguel, falando aí desse período específico seu, à frente aí da associação, durante esses 4 anos, qual que é o balanço que você faz aí desse trabalho da ANEA e da produção do Brasil como um todo, né? Falando de um histórico agora mais recente, como que você avalia esse período que você teve mais à frente, participando de forma mais ativa aí desse trabalho? Olha, eu acho que de uma forma muito positiva. Para você ter uma ideia, quando eu assumi, há 4 anos atrás, a ANEA tinha 11 empresas associadas. Hoje nós estamos com 17 e tem uma 18ª que deve entrar até o fim do ano. Isso se deve ao aumento do volume de produção brasileira, à entrada de novas empresas na comercialização e na exportação de algodão e o interesse que o mundo tem tido com o algodão brasileiro. Então, isso acho que foi uma marca importante. A gente trouxe esse número esses números, essas empresas vieram para o Brasil, se associaram à ANEA, reconheceram a importância que tem em participar da nossa associação, e são as empresas que compram dos produtores e levam esse algodão lá para fora. Então, eles têm sido muito importantes dentro dessa cadeia. E essa é uma marca muito positiva. Outra coisa muito importante foi que a gente entrou nessa coalização na Europa que se chama Make the Label Count, que é essa organização que está trabalhando junto ao Parlamento Europeu para promover a qualidade e os benefícios das fibras naturais vis-à-vis as sintéticas para a regulamentação que vai acontecer na Europa, porque até onde as coisas estavam agora, as fibras sintéticas eram consideradas as mais sustentáveis
devido ao procedimento que eles faziam para medir ah, quem que tinha a melhor pegada de carbono e tudo isso. Só que eles iam até a peça chegar na prateleira, eles não seguiam o ciclo até o final. Então, as Certo. fibras naturais, elas se decompõem de uma forma muito rápida e as sintéticas não. Então, existe todo um trabalho de criar um novo procedimento de avaliação que acabou reunindo não só produtores de algodão, mas de outras fibras naturais, como a lã e a seda, e entidades do mundo inteiro. Então, a NEA, nós entramos nessa coalição, a Abrapa também, e isso é um marco importante que a gente ainda precisa ver os frutos para frente. A Cotton Brasil também, para nós, foi super importante de participar no Cotton Brasil. A gente falou, não, a ANEA não pode ficar de fora. Nós entramos e apoiamos e participamos em todos os eventos que acontecem. E, então, eu diria que essas são as principais marcas desses 4 anos, né, que a gente teve. Bastante evolução aí, muitas conquistas, né? E a gente também tem acompanhado aqui, acho que de 2 ou 1 ano para cá, um trabalho mais intenso nessa competição, né? Acho que a gente pode chamar assim, do algodão com as fibras sintéticas, o trabalho da Make the Label Count também. E o Brasil, inclusive, fez uma parceria, né, através da ANEA e a Abrapa, junto também com outros grandes produtores, Estados Unidos e Austrália, para alinhar o discurso e ter uma frente de trabalho única aí nesse sentido, né, Miguel? Bem lembrado, nós, no ano passado, a ANEA assinou uma carta de intenções com as parceiras nos Estados Unidos e na Austrália, as AXAs, nesse sentido, de desenvolver o algodão vis-à-vis as fibras sintéticas, né? Nesse evento, isso já tem um ano, nesse evento agora da ANEA, nós vamos ter uma reunião com os nossos pares para ver se a gente traz os produtores também dentro desse movimento, né? Então, nós estamos discutindo algumas ações em conjunto. A ação em conjunto, o Make the Label, entrar no Make the Label Count foi um pouco em função disso, né? Que todas as entidades entraram. Nós tivemos também uma ação conjunta na Índia, porque a Índia impôs uma série de regras para técnicas de como o fardo tem que ser, tem que estar, como ele tem que estar presente na importação. Então, que eram coisas impossíveis para todos nós fizemos um esforço em conjunto que também deu bons frutos. E daqui para frente a gente vai ter que procurar novas ações de promoção do algodão como um todo. Se o consumo do algodão aumentar, a gente quer recuperar a participação do algodão no consumo das fibras no mundo. Se a gente conseguir aumentar 1, 2, 3 pontos percentuais, todo mundo se beneficia, né? Para você ter uma ideia, 40 anos atrás, o algodão representava 60, 70% das fibras sintéticas consumidas no mundo. O consumo aumentou de uma forma radical, mas o consumo de algodão ficou estável. Então, hoje, o algodão representa 22% só das fibras que se consomem no mundo. Então, a gente quer recuperar uma parte mínima que seja de participação que a gente tinha anos atrás. Então, esse é um trabalho muito importante também. Aí entram questões como sustentabilidade, rastreabilidade, agricultura regenerativa, tem uma série, um adendo de questões que você precisa fazer para provar para o consumidor e para as autoridades que o algodão é uma fibra sustentável, que você tem a rastreabilidade e tudo mais, que é o que o mercado exige, né? Antigamente, comprar e vender algodão era fácil, agora você precisa entregar uma série de questões a mais, né? É isso aí, percepção de compra aí do consumidor, né? O perfil aí de comportamento, né, é diferente, então tem que adequar, porque é uma pena, como você falou aí, que ao longo das últimas décadas o consumo têxtil cresceu muito no mundo, mas o do algodão estagnou, então no final das contas perdeu o share. Talvez com essa abordagem aí do ESG e tudo mais, a gente consiga recuperar um pouco aí de forma gradativa e com essa sustentabilidade, né? Isso. Ô Miguel, e aí você citou como um dos pontos aí também
o trabalho da Cotton Brasil, que foi muito intensificado nos últimos 4 anos. Conta para a gente um pouco aqui, que, né, tem aí o envolvimento também da Abrapa, além da ANEA, e o trabalho muito bem feito pelo Marcelo, lá na Ásia. O objetivo é a promoção do algodão brasileiro, tem muitas missões, o Brasil conseguiu também entrar em muitos mercados, né, nesse período aí. Então, queria que você falasse um pouquinho, você participou aí de várias viagens, como que você viu aí, até na percepção lá do destino, dos importadores, o reflexo desse bom trabalho que vem sendo feito aí pela Cotton Brasil. Olha, eu acredito que nós inovamos nesse campo, porque as nossas missões elas são compostas por produtores e tradings. Ela é uma missão combinada com o número de pessoas varia, algumas foram maiores, chegamos a 15, 18 pessoas, algumas outras menores, de 8 a 10, mas sempre estão presentes produtores e as tradings. E a gente faz apresentação promovendo o algodão brasileiro, mostrando onde ele é produzido, como ele é embarcado, a logística, mercado. E para a indústria, para quem a gente faz a apresentação, o fato de a gente ir lá e dar cara e se apresentar é muito importante, porque eles estão Sim, vendo que a gente tá procurando fazer o melhor. E outra coisa que é muito importante nessas missões é que a gente escuta muitas críticas também. A gente fala, estamos aqui para aprender, para ver o que nós podemos fazer de melhor do que nós estamos fazendo. Então, sempre aparece, olha, eu estou com problema disso, problema de qualidade daquilo, problema disso, e a gente anota, discute, volta para casa e procura fazer a lição de casa para melhorar essas questões. São pontos desde como o algodão é embalado no container, o tamanho dos fardos, a qualidade intrínseca, enfim, tem uma série de pontos que sempre aparecem e a gente não foge do debate, a gente encara o debate, anota, perfeito. E como exemplo, você teve esse ano, acabou de acontecer tanto nas regionais, na Bahia, em Goiás e em Mato Grosso, eles fizeram uma série de workshops para discutir qualidade, né? questões de qualidade de pontos que foram levantados nessas missões. E É, dentro disso, a gente ouviu muitas vezes que algumas fiações tinham certa dificuldade em trabalhar o algodão brasileiro, porque eles acabam mesclando, né? Eles colocam na mistura 30%, misturam com outros algodões. E a Cotton Brasil contratou um consultor na Índia, que é o Varun, que você já deve ter ouvido falar dele, sim. e eles são uma empresa consultora na área de fiação e toda a indústria têxtil. E ele tem nos assessorado e a gente tem feito uns trabalhos junto a algumas indústrias lá fora, dizendo qual é a melhor forma de você trabalhar com algodão brasileiro. E agora, nesse ano, em agosto, nós vamos ter a missão Compradores. O Varão vem para essa missão, ele vai passar 2 dias em Santa Catarina, em algumas fiações, para também levar para esse público como que é que o Brasil trabalha com 100% de algodão brasileiro e É não tem bom, problema. é bom esse Então, intercâmbio aí para o pessoal talvez fazer um benchmarking aí, né, de alguma prática, alguma entre as fiações aí. exatamente. Então nós estamos avançando nisso também. Quer dizer, é que, de novo, não é só comprar e vender algodão. Além de tudo, você tem que ajudar os teus consumidores a que possam ter condições de comprar mais algodão brasileiro. Existem algumas fiações, nós tivemos na Coreia, agora recentemente, e tem fiações lá que trabalham com 80%, 100% de algodão brasileiro. E são casos interessantes que a gente quer duplicar para outros mercados, para outros lugares também. É, Então, e isso. é, e é importante, nesse caso aí da Índia, por exemplo, que você falou, que é um aí dos maiores mercados consumidores, né, do mundo, você ter uma parceria com um especialista local, né, que entende ali da prática, do consumo, o perfil das indústrias, para conseguir ter uma penetração ali de uma forma mais assertiva. Né? E dar a cara, como você falou, está aberto para feedbacks.
E as melhorias com certeza ocorreram, né? Mas sempre tem que estar com o radar ligado aí para isso ser uma constante, porque se a gente vê o aumento dos embarques do algodão brasileiro é porque o pessoal está satisfeito e está comprando mais do nosso algodão aqui, né? É. E Miguel, você tem percebido aí, voltando um pouco nessa questão do ESG, a demanda dessas indústrias lá pela certificação do BCI, e o Brasil hoje como maior fornecedor do mundo, também maior produtor, né, de algodão certificado. O que você observa aí nessas viagens com relação à necessidade das indústrias aí de diferentes países com relação à certificação do algodão nesse sentido? Olha, isso é hoje em dia já é quase uma condição de negócio na venda. Quando qualquer fiação pede algodão, ele quer que seja certificado BCI. Ah, e eles procuram uma certificação. Os Estados Unidos eles pedem o US Trust Protocol, na Austrália eles têm a certificação deles também, a China está desenvolvendo, então hoje você não tem como fugir disso. O Brasil tem o ABR e tem o BCI. Como você falou, o Brasil é o maior fornecedor de algodão BCI do mundo. É importante, o ABR é muito importante também, porque ele é mais completo, ele atende uma série de questões que o BCI não atende, e a gente acredita que existe um projeto, na verdade, da Brapa, de trazer a rastreabilidade e a cadeia até o varejo para o ABR também, para que ele possa coexistir com o BCI. Sim, Então, a ideia não é substituir um pelo outro, mas você ter várias certificações, porque o ABR, na verdade, ele é anterior ao BCI. Então, você precisa desenvolver só a questão de créditos para chegar até o varejo, promover o ABR também lá fora e que o comprador final escolha se ele quer BCI ou ABR. Mas, sem dúvida, você não consegue, se você quiser trabalhar no algodão sem certificação, você vai ficar muito limitado na comercialização a poucos mercados, porque inclusive aqui dentro do Brasil, quando você faz negócio para o mercado interno, tem muitas fiações que já te pedem o BCI. E agora é mais, porque o BCI está entrando com o BCI físico a partir desse ano. que vai ter a rastreabilidade também, A né? rastreabilidade também. Então, o produtor que não for por esse caminho, ele está limitando as opções que ele tem de comercialização. E no extremo, ele pode ter que vender o algodão dele a um desconto. Então, a gente acha que é importante, a Brapa está trabalhando daqui até setembro com o BCI. A gente está acompanhando, temos falado com o BCI, tivemos no congresso deles também na semana passada na Turquia. E nós, como ANEA, estamos recomendando que as questões sigam, que a certificação BCI seja renovada até 2028, porque a gente vê que isso é o que o mercado está demandando, né? Então, não tem muito como fugir disso. Essas certificações elas deixam de ser um diferencial, como já foram aí no início, e passam a ser um pré-requisito praticamente para negócio, né? Inclusive, você comentou aí das indústrias aqui no Brasil, e a gente atende aqui diversas indústrias de diferentes segmentos dentro do têxtil, né? De denim, cama, mesa e banho, vestuário, etc. E a demanda pelo ABR aqui internamente, ela também aumentou muito. Porque aí o ABR você já tem essa rastreabilidade, Tem, então até o produto final lá, o confeccionado, a gente consegue ver todos os elos ali da cadeia em que o algodão foi transformado, e isso aí também está muito em pauta aí nas negociações internas aqui, sim, né? Além do exatamente. PCI, o ABR. Ô Miguel, e essas missões aí, você falou dessa última da Turquia, vocês foram também China, se não me engano, foram muitas viagens, né, ao longo desses 4 anos aí, muitas missões, principalmente para a Ásia. Acredito que você tenha participado de algumas aí também, ainda antes da presidência, e muitas diferenças ali, além de idioma, culturais e tal. Tiveram alguns momentos aí marcantes, assim, diferentes em alguma dessas viagens e locais aí que você
poderia compartilhar aí como curiosidade? Olha, foram muitas viagens nos países de culturas diversas, Você muito diferentes. contabilizou, Miguel, quantos países diferentes aí nesses anos? Ah, tem um aplicativo aí que você diz onde você foi, mas foram muitos. Mas É, todos os países asiáticos, a Ásia é, fechou, né? a É, Ásia fechou, a Turquia, o Egito também. O Egito foi um marco importante que nós abrimos o mercado lá. A Índia também, que a gente exportava muito pouco, exportamos 140 mil toneladas nesse ciclo. Então, mas você muda. Primeiro você tem uma mudança de fuso, né? Que às vezes você vira 12 horas. A comida é diferente, os costumes são diferentes e cada país entre eles não são iguais, eles são diferentes entre eles. Então você precisa ter aquela ginga de em cada país você reconhecer as diferenças culturais e tudo mais, né? E o que eu posso dizer que uma das razões que eu vejo, por exemplo, que você fala umas questões que chamaram, por exemplo, na Indonésia, nós fomos lá já umas duas. A gente já foi duas vezes para cada país, porque você tem que ficar voltando, não adianta ir uma vez e é, sumir. Você tem que retornar. Para a China fomos três vezes, para o Paquistão fomos duas vezes, Índia também. Então o programa da Cotton Brasil, ele tem todo o retorno para sim. pelo menos a cada, alguns mercados mais importantes a cada ano e outros a cada 2 anos, porque você não pode deixar se esquecer, você tem que estar lá de uma forma constante. E nós, como brasileiros, como latinos, a gente sempre tem uma questão mais alegre, mais descontraída, mais informal de se relacionar com as pessoas, né? Então, isso sempre foi muito bem aceito, a gente não chega com prepotência, a gente não chega querendo impor o que a gente acha, ao contrário. A gente sempre vai de coração aberto. Eu posso citar dois exemplos, por exemplo, na Indonésia, nós tínhamos um evento e aí eles têm uma vestimenta típica, que é uma camisa, aquelas coloridas e tal. Bom, nós fomos lá É. na loja, compramos as camisas e todos nós estávamos usando a vestimenta típica do país deles, né? Então, Então não foram nem eles que ofereceram, vocês tomaram iniciativa e sempre, já sempre, sempre. chegaram Nós no, tomamos no traje lá a caráter, né? isso, e aí é uma surpresa para eles, eles ficam muito agradecidos, muito à vontade. E a mesma situação aconteceu na Índia também, que lá eles têm um paletó que chama Nehru Jacket, que também nós fomos lá numa alfaiataria, compramos, é uma roupa que você usa em vez do terno, e fizemos nossa apresentação com essa roupa, Legal. e através do apoio da embaixada, a gente descobriu que eles têm esse cerimonial, que é importante nos eventos, na Índia, que eles fazem uma cerimônia de acender as velas, Ah, no início. antes Então de a uma gente fez, reunião, na nossa apresentação do Cotton sim. Brasil, então a gente fez essa cerimônia, traz o negócio lá, cada pessoa vai lá e acende as velas dos que estão participando, e as velas ficam acesas ali no canto durante todo o evento, né? Que é uma coisa típica deles. Então, esses detalhes que a gente tem levado e a gente tem descoberto nos diferentes países, a gente se acaba tocando as pessoas um pouco mais do que simplesmente o meu número é esse, eu exporto, produzo e tal. Então, tem sido uma forma nossa, típica do Brasil, de participar. A gente envolve as embaixadas também dos Isso é países que a bom. gente vai. A gente sempre convida um embaixador, um adido comercial, eles participam, fazem a abertura. Isso traz uma importância ao evento, né? Você vai estar lá num país e o embaixador do Brasil naquele país faz a abertura do evento. Então, são detalhes que a gente foi descobrindo também, porque não tem, essas coisas não têm receita, né? É. Você vai fazendo e foram muito bem aceitas em todos os lugares que nós fomos, né? Mas é interessante você citar esses casos aí de, vamos falar assim, adequações, né, que vocês fizeram aí a cada cultura específica em cada país, que aí você quebra um pouco, né, dessa distância ali, gera uma proximidade com as pessoas, com os hábitos locais, e realmente ali no Oriente e na Ásia,
é muito impactante, né? A diferença cultural que a gente tem aqui, não só do Brasil, mas para o Ocidente, que é onde a gente tem mais influência aqui no Brasil. Então, é realmente muito diferente. Eu podia citar outro exemplo, a gente está falando das missões vendedores, mas nós temos as missões compradores, como você sabe. Recebendo, né, esses asiáticos aqui. Nós convidamos todo ano 25 proprietários ou presidentes ou pessoas que compram algodão de diferentes fiações do mundo inteiro. Sempre são 25 convidados, eles vêm com tudo pago e é feito um roteiro de uma semana. Eles chegam em São Paulo, em Guarulhos, mas aí vão para o Mato Grosso. Aí de lá a ANEA oferece sempre uma paella para eles, uma coisa típica, ainda quando eles ainda estão se adaptando, mas aí a partir do início da semana a gente aluga umas aeronaves e percorre as fazendas do Mato Grosso, da Bahia, laboratórios, enfim. É Sempre no um, início, né? Início da safra, né, Miguel? Sempre no início da safra. A primeira semana de agosto, eles entram nas colhedeiras, entram na usina, laboratório, eles querem entender isso, aquilo. Olha, é uma, é uma semana e um ritmo muito forte, porque você tem que sair cedo, tem que voltar, almoço, janta, palestra, e muito intenso, mas eles participam muito. A gente já teve casos de visitantes. Nós tivemos o testemunho no Vietnã. A gente foi visitar uma afiação de uma senhora que tinha vindo na missão Compradores. Ela falou que depois da viagem ela aumentou o consumo de algodão brasileiro. Ela Não, consumia quase nada, ela hoje consome 40% de algodão brasileiro em função da viagem que ela fez. não, isso ajuda muito, que o pessoal realmente vem aqui, quem não conhece fica impressionado, né, com a estrutura, organização, tecnologia, tudo assim, É, muito de que, é, ponta realmente nas fazendas aí dos cotonicultores brasileiros, né? que é uma coisa única, o Brasil como produz. E, de novo, aí vem a nossa forma de receber, porque nas primeiras missões, quando chegava no fim, a gente teve o caso de um ou dois clientes que fugiram, que eles foram para o Rio, que queriam conhecer o Rio, Ah, né? Aí nós decidimos incorporar o Rio na nossa tá missão. Então, dentro da auxiliar com o programação, turismo aí, né? no último dia, quando acabou, na sexta-feira, eles saem de Brasília, a gente manda eles para o Rio de Janeiro. A gente entrega para cada um deles uma camiseta da seleção brasileira com o nome deles escrito atrás. Eles não Ah, que esquecem isso. nunca na vida disso. É, E aí é um dia nos pontos turísticos, é um dia só que eles ficam lá, mas eles vêm do outro lado do mundo e todo mundo quer conhecer o Rio também, né? Mas tá a certo. pergunta que já fizeram é por que que a gente não planta algodão no Rio de Janeiro, né? Que aí podia ficar mais dia lá, né? Visitar lá. Exatamente. Mas isso já são vários anos, então já tem um número importante. De novo, quando a gente abre a missão, tem de gente que quer vir, olha, eu quero ir, mas a gente tem que limitar em 25 pessoas todo ano, né? Então, todo ano isso tem. E vai acontecer agora, está perto também, primeira semana de Mas agosto. já resumindo aí, a turma é muito bem tratada, né? Quando vem aqui. E é interessante ter essa reciprocidade, né? Vocês vão lá para entender o que eles estão precisando, entender o negócio deles, escutar o que precisa ser melhorado. E do outro lado, eles também vêm aqui visitar, entender como que é produzido o algodão, por que às vezes aparecem algumas questões de qualidade, mas também ver de perto o progresso que está acontecendo aqui com o algodão brasileiro, né? Isso mesmo. Ô Miguel, e a gente fez aqui uma volta nesses 4 anos, no passado, do que foi feito, muito bem explicado. Olhando um pouco para frente, o que você acha que fica aí como principal desafio, não só para a ANEA, né, mas para os produtores, para a cadeia do algodão brasileiro, para a gente continuar nessa crescente em termos de volume, de produtividade, de qualidade, performando bem, atendendo a indústria aqui, o mercado lá fora. Tem muita questão da logística, né? Mas você teria aí algo a mais a acrescentar? Você que teve
dentro aí desse trabalho da ANEA, Cotton Brasil, talvez tenha uma percepção um pouco diferente aí desse planejamento aí, desafio e oportunidades também, né, que a gente teria como algodão brasileiro para o futuro. Olha, a gente tem que levar em conta que o preço não é o que era uns anos atrás, o preço do algodão. O preço vem caindo, ele está estável nesse patamar, por volta de 70 centavos, e o produtor precisa conseguir ganhar dinheiro nesse nível de preços, e ele consegue isso através de uma produtividade muito boa que eles têm. O Brasil é o país que tem o menor custo para produzir algodão comparado com os Estados Unidos e com a Austrália. Mas só isso não basta. Eu acho que esse fato vai fazer com que a safra brasileira possa continuar crescendo sem grandes sobressaltos, porque nesses níveis de produtividade o produtor é uma cultura rentável para ele, e vis-à-vis as safras concorrentes, como a soja e milho, ela em alguns momentos mais, alguns momentos menos, mas ela consegue ter competitividade. Mas a gente tem que focar muito na questão da qualidade. O mercado hoje cada vez mais preza pela qualidade. Não adianta plantar o algodão só para ter volume se a qualidade não acompanhar. Se você começa a deteriorar a qualidade, o mercado começa a depreciar o algodão brasileiro. Então aí não adianta nem com 500 arrobas, porque o mercado Não vai ter para onde colocar esse tanto de algodão, né? Se não tiver tem qualidade. algodão. Então o mercado está muito exigente na questão da qualidade, nesses outros aspectos de certificação, rastreabilidade, etc. Então eu acho que é importante, e eu acredito que o produtor está consciente disso, pelas missões, pelas palestras. Ele está convencido de que não é só plantar e colher e resolver a história, porque a longo prazo, se for só isso, a gente pode ter problemas de cada vez ter um algodão valendo menos. Então, para sustentar o valor, sustentar os mercados que nós conquistamos, poder aumentar as participações, a gente precisa disso. Não é só produzir, mas produzir bem, entregar na hora. Você falou em problemas logísticos, é verdade, mas eu diria que os problemas logísticos, eu não sei, não diria que estão resolvidos, mas bem ou mal, em janeiro desse ano a gente exportou 415 mil toneladas em um mês, que foi um recorde também. Então a gente tem uma capacidade de exportação. Houve alguns atrasos, é verdade, sempre existem problemas que vão sendo corrigidos, mas a gente tem capacidade de entregar. O Brasil pode aumentar a Sim. produção, a gente vai ter como entregar isso aí. Mas precisa vender no mercado concorrido, então você tem que melhorar cada vez mais. Então, eu acho que essa lição que fica daqui para frente, seguir no que está sendo feito, melhorar a cada safra, resolver os problemas que a gente tem, porque sempre aparecem novos. Então, isso eu acho que é extremamente importante num mercado como o nosso, onde a qualidade é, ela é muito importante, né? A diferença de preço, você vê origens de algodão contaminado ou algodão de menor qualidade, as diferenças de preço com algodão argentino, com algodão africano, são muito grandes. Você não quer. É. Mas aí é onde você pode chegar se você não fizer a Pois lição de é, casa, entendeu? exatamente. O exemplo do outro aí tem que servir como o que tem que ser evitado, né? Então, Exato. eu não ter isso aí como o exemplo, mas de evitar. E o ponto aí da logística, Miguel, você bem falou que o Brasil consegue entregar, consegue embarcar. Um tempo atrás, parecia que seria inatingível, né? Essa marca aí de quase 3 milhões de toneladas de pluma exportadas, fazer mais de 300 mil em um único mês. E estão sendo criadas também algumas outras alternativas de escoamento, além de Santos. Então, acho que tendo a união aí da cadeia com agentes de logística, enfim, a gente vai conseguir também superar mais esse desafio aí, né? Acredito que sim. É. Ô Miguel, agora a gente já vai chegando na reta final aqui do nosso bate-papo.
Você comentou no início aí de ter a lembrança dos primeiros contatos de algodão ali, quando tinha 10 anos. Então, para a gente fazer aqui, ó, uma resposta aqui de bate-pronto, se você tivesse que falar aqui o algodão em uma palavra, hein? O algodão para você é Alegria. alegria. Muito bom. São várias coisas, né? Mas a principal é a alegria. Tá bom. Alegria. É. É. Miguel, e para deixar como dica aqui para os nossos ouvintes, você tem alguma sugestão de algum material aí, seja um livro, filme ou outro podcast relacionado direto ou indiretamente com algodão aí, que seria, às vezes, algum material interessante aí de... Olha, tem um filme que eu recomendo, que já é um pouco antigo, com a Sally Fields, que se chama Um Lugar no Coração. A Ah, esse eu não Place. conheço, não vou colocar, vou anotar aqui também para Pode minha lista. anotar. É um filme muito bom. Ela é uma senhora que fica viúva no sul dos Estados Unidos e ela tem 3 filhos e ela precisa plantar a produção de algodão e entregar numa beneficiadora. E ela não tem mão de obra, não tem nada. Ela que trabalha junto com... Ela consegue duas pessoas para trabalharem lá. Um que é um cego Ah, e outro que é um negro, porque o marido dela foi morto por um negro numa confusão, uma coisa. Mas ela contrata o negro, a questão de racismo sim, era muito naquela época. forte. Ah, Mas é um filme muito bom, eu recomendo, já tem um tempinho, mas você acha. E tem um livro também do John Grisham, que se chama A Casa Pintada, se não me engano o nome. Em inglês era The Painted House. E também o John Grisham escreve muito sobre advogados, histórias no sul dos Estados Unidos, e essa em particular também tem a ver com algodão e com a cultura de algodão, que nos Estados Unidos é muito forte, né? Os Estados Unidos, há 200 anos eles plantam algodão, a mão de obra escrava foi levada para os Estados Unidos para trabalhar principalmente na cultura do algodão, diferente daqui do Brasil, que ela vinha trabalhar na cana. Então, isso, de alguma forma, ela ficou muito enraizado na cultura americana, e esse é um livro muito bom também, eu recomendo esses dois. o John Grisham eu conheço aqui, já li a firma, mas Sim, esse aí que você, A Casa Pintada, eu não conheço, vou anotar aqui, colocar na minha lista aqui também, viu? vale a Obrigado pena, por compartilhar, né? imagino. Ô, Miguel, até agora eu vou fazer um testemunho pessoal meu aqui, que um grande prazer aqui ter você como primeiro convidado aqui do nosso podcast. E a gente já se conhece há algum tempo, mas eu até não sei se você se lembra do nosso primeiro Lembro? contato, que eu fiz uma rodada de visitas aí em São Paulo, e quando a gente foi organizar aqui a nossa conversa, eu até busquei aqui quando que foi o primeiro contrato nosso aqui, Souza Lima e Omnicotton, foi 2013. Então deve ter sido ali 2012 ou 2013, que eu estava em São Paulo, a gente não se conhecia, e eu consegui marcar uma reunião aí com você, no escritório ali da Rua Helena, né? E aí eu apresentei a empresa, a gente ainda tinha uma operação bem mais tímida naquela época, e aí eu lembro de você falar, não, mas não, beleza e tal, mas não conheço a empresa, não conheço a Souza Lima e tal. E aí no meu íntimo ali, no meu interior, né, eu pensei assim, não, mas vai conhecer e vamos tentar construir alguma coisa junto. E aí, graças à abertura e confiança que você nos deu aí durante esse tempo, a gente conseguiu aí Souza Lima e Omnicotton construir uma parceria muito forte aí de negócios, né? Desde então e até Sim. hoje, com o Mário, o Raimond aí, como você falou, e a gente espera, né, dar essa continuidade. Então, queria só fazer esse relato aí para você também, para demonstrar aí nossa gratidão aí, viu? Obrigado, Bernardo. Acho que você é responsável por isso, porque vocês sempre trabalharam muito bem, a gente reconhece isso, e sem nunca impor negócios ou decisões, mas mostrando as alternativas. Eu acho que foi uma parceria que foi sendo construída lado a lado, as nossas
a nossa forma de pensar, ela se casou bem, e aí a gente construiu, eu não sei quanto, mas já fizemos muitos negócios aí Não, é isso aí. Vamos nessa continuar trajetória, fazendo. né? E vamos seguir, se Deus quiser, vamos sim. Tá bom, mas obrigado aí mais uma vez, viu? Imagina. Pessoal, estamos chegando aqui no momento de encerramento do nosso Cotton Talks, principalmente pelo fato de ser o primeiro. Quem tiver aí críticas, sugestões, ideias de convidados, inclusive a sequência aí da NEA vai ser com o Davi, né, Miguel? Sim, ele assume, ele já está eleito, né? A nova É, diretoria já foi eleita, e ele assume no próximo. jantar na terça-feira, a gente faz a passagem do bastão. Então, Davi já está na nossa lista aqui, já está Isso. intimado aí, viu, Davi, para em breve vir aqui bater um papo conosco também. E os ouvintes que tiverem sugestões de convidados, entrem em contato aí, lembrando novamente o nosso Instagram e LinkedIn, Souza Lima Cotton. Quem gostou também, encaminhar aí para os conhecidos, colegas de trabalho, clientes, pessoas aí do mercado de algodão e de fora. Nas próximas semanas aí a gente já vai soltar o nosso segundo episódio. Então, para encerrar aqui, ao presidente Miguel, nosso muito obrigado pela participação e parabéns por todo o trabalho à frente da Omnicotton e a ANEA nesses anos. Foi uma conversa muito rica e que, com certeza, fica registrado aqui uma parte importante da história recente do algodão brasileiro. Eu que agradeço pela oportunidade, Bernardo, é sempre um prazer falar sobre algodão, principalmente com os amigos, e de uma forma que isso possa chegar a outras pessoas que já estão no mercado ou que queiram vir para o mercado de algodão. Olha, a gente trabalha muito, mas tem muita recompensa, é um trabalho de longo prazo e dedicação, e como a gente fala, quem entra dificilmente sai. E quem entra e gosta, né? Porque tem gente que não gosta e aí não fica nenhum dia, mas as pessoas, a gente tem o registro acompanhado que a nossa geração está aqui há muitos anos, a gente vê os jovens como você e os colegas da idade da tua idade, Bernardo, que eles começam e continuam, porque realmente é um negócio muito gratificante. E eu quero agradecer muito por essa oportunidade e fico à disposição. Se você precisar de alguma coisa ou voltar a trocar alguma ideia no futuro, eu estou sempre por aqui. Tá bom, valeu, Miguel. Como você falou aí, é a alegria aí do nosso algodão, né? É isso Então, aí. para você que nos ouviu até aqui, continue acompanhando o Cotton Talks e até a próxima. Um abraço. Abraço, obrigado.